galera, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez, Japa falando. E bom, vamos dar então aquela volta com o Audi A3 1.4 TFSI, né? Um carro com motor turbo, 1.4 turbo. E vamos lá. Bom, eu vou sair sem o cinto, naturalmente, pra gente ver o alerta, né, que ele tem por duas formas, né? Então você tem lá o luminoso aceso no painel, né? Ele mostrando aqui, ó, pra mim. Eu vou pôr em D, solto o freio de mão. Uma coisa também legal de falar é que se eu tiver com a porta encostada, né? Tô com a porta encostada. Se uma coisa legal de falar é que, vamos supor, eu tô com a porta um pouco aberta, né? Eu não fechei ela totalmente. O freio de mão tá puxado e eu tô com o carro em neutro. Eu posso, ele fala, colocar em P para que o carro pode rolar, né? Enfim, ele avisa que as portas só podem ser trancadas se o carro tiver com todas as portas fechadas e câmbio em P. Se eu ponho em D, tá? E tento sair com o carro, ó, ele não deixa eu sair. Se eu soltar aqui, ainda assim ele já me avisa que eu tô com o carro com a porta aberta. Fechei a porta, né? Vamos lá então. Carro em D, naturalmente. Vou passar os 20 km por hora aqui. Então vamos lá. Ele já começa a apitar e o sinal do cinto de segurança fica piscando. Então isso é um dos modos. Lógico, se eu continuar rodando com o carro, ele vai começar a fazer o barulho contínuo e mais alto. Então, passando o cinto de segurança, segurança sempre, né, gente? Vamos lá. Câmbio em D, vamos sair. Já vou começar fazendo aquele teste maravilhoso nosso de rampa, né? Então, tô parado aqui, certo? Tô só no freio. Eu posso puxar o freio de mão, né? Eu vou pôr o carro em N. Eu tiro o pé, ó, o peso tá no freio. Eu posso pôr em D, acelerar devagarzinho, que ele já entende que eu quero sair com o carro e solta pra mim o freio de mão. Ou simplesmente só pressionar o freio, né? A hora que eu tiro o pé do freio, ele vai segurar com o wheel holder por 3 segundos e soltar, certo? Então é só ir acelerando devagarzinho que ele libera o carro pra andar. Já vou emendar aqui também o nosso teste de ângulo de giro, né? Como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu coloquei as características do carro. E enfim, dá pra ver aí que ele tem um ângulo de giro até que interessante. Então vou virar tudo pra direita, né? O volante com assistência elétrica também ajuda bastante nessas manobras. A direção fica mais leve, como sempre. Vou pôr no R. Legal é que ele tem sensor de estacionamento. Viramos para o outro lado e já podemos sair. Ou seja, uma rua estreita ele conseguiu fazer em 2 manobras. Enfim, tem um ângulo de giro bem interessante, né? O mesmo que o Virtus, mesmo que Etios e outros carros aí que a gente já testou aqui no canal, né? E enfim, acaba sendo bem interessante aí falar do carro. Como eu disse para vocês, direção elétrica, né, muito gostosa, com regulagem de altura e profundidade. Nós vamos ter também aí os pedal shifts aqui atrás, tudo pelo conforto de dirigir, né, regulagem de altura e profundidade, altura do banco e lombar e profundidade também, né. Então acaba sendo muito interessante ter essas regulagens, né, pro carro. Legal também de falar é que a Audi, ela faz carros que tem sempre um apelo esportivo.
né? Desde o A1 até o modelo como o R8, por exemplo, aí, né? Que corre riscos de sair de linha, até mesmo, né? Ser descontinuado. Enfim, uma série de fatores aí, né? Enfim, acaba tendo esse apelo esportivo muito forte, né? Sempre teve muito presente na essência da própria Audi. Então, um carro desse, né, que seria um dos modelos de entrada, né? O A3 sempre foi um carro conhecido aí do mercado, né? Sempre teve um apelo muito conhecido, né? Um certo conhecimento aí do público, né? Então, assim, acaba sendo bem interessante, né? E bem legal mesmo. Motor 1.4 TFSI, anda bem, né? Puxa bem, anda bem forte, né? Eu vou postar agora, logo depois desse vídeo, o rolê noturno. Vocês vão poder ver o quanto esse motor rende. É muito gostoso, dá pra dar muita risada com esse carro, né? Enfim, o torque dele, a cavalaria dele é muito bom. Outra coisa de falar é que o ar-condicionado tem um excelente rendimento, né? Mesmo não tendo nenhuma saída lá atrás, ele tem um excelente rendimento. Isolamento acústico desse carro é fantástico, eu não preciso falar nada, né? Você não escuta nada lá de fora, né? Nem mesmo o barulho da rodagem dos pneus, né? Do rolamento dos pneus interfere no conforto do carro aqui. Falando em conforto, né? Duas diferenças que aconteceram com o A3 foi o seguinte: a Audi do Brasil optou por fazer algumas coisas diferentes do que era o A3 importado, tá? O A3 agora ele é de procedência nacional e entrega as seguintes diferenças do que era importado. Para quem não sabe também, a nível de curiosidade, o Audi é fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná. Duas diferenças que fizeram um certo receio aí para um pessoal, mas a nota, né, que a Audi soltou aí explicando o porquê das mudanças é até que bastante convincente. O câmbio, que antigamente era um câmbio de dupla embreagem, né, e agora ele é um câmbio de Tiptronic de 6 velocidades, né? O outro ele era de 8 velocidades. Então acaba sendo bem interessante, né? E a gente percebe que a troca, né, não prejudicou tanto assim o desconforto, né? Ou então mesmo a potência do carro. Muito pelo contrário, as alterações foram bem feitas e muito bem ajustadas. A outra diferença é que a suspensão do carro, que na frente era independente McPherson e na traseira era independente Multilink, agora ficou com a McPherson na frente, se manteve, mas na traseira virou eixo de torção, né? E a recalibragem da Audi foi tão bem feita que o conforto do carro, tanto na Multilink quanto no eixo de torção, acabou sendo o mesmo, né? Então o conforto aqui ainda é absurdo e absoluto, né? Então, assim, é algo que é bem interessante de dizer, né? O câmbio tem trocas muito macias, né? E isso também foi um dos fatores que a Audi acabou explicando o porquê, né, de trocar. Foi pelo fato de que eles diziam que havia muito barulho, tá? Tanto do câmbio quanto da suspensão, e aí eles decidiram fazer essa troca para conseguir solucionar esses problemas aí que muitos clientes haviam feito. Uma coisa também que eu acho que posso dizer aqui, né, e eu acredito que será interessante para vocês ouvir isso, é que muita gente acredita que essas mudanças foram negativas, foram mudanças que não, digamos assim, retrocederam o processo do carro, né? Desatualizou ou deixou menos moderno, né? Acabou deixando o carro, enfim, um pouco mais ultrapassado, como normalmente as pessoas falam. Mas eu acredito que não, eu acredito muito que essas mudanças foram muito bem feitas, muito bem ajustadas para o carro, né? E enfim, mantiveram todo o prazer de dirigir do A3.
Outra coisa que eu também acho legal de falar é que o motor 1.4 TFSI é muito potente, muito bom, tem excelente torque, excelente cavalaria, né? O conforto é absoluto também, eu já disse isso e vivo repetindo porque, enfim, é uma das coisas que a Audi sempre prioriza aqui. Outra coisa que é muito válido falar é que as rodas Aro 17, né, que no caso o modelo que estamos testando aqui é o Ambient, é a versão intermediária, né, a gente tem a Attractive, a Ambient, e aí vem a RS3, enfim, os modelos mais top de linha aí. Então esse modelo que seria o intermediário, ele entrega muita coisa boa, né, entrega um excelente pacote de itens de série, né, inclusive essas rodas Aro 17 que dão um charme muito grande para o carro e acabam não prejudicando em nenhum momento o conforto do carro, né, o rodar do carro, a maciez e o prazer de dirigir. Na verdade, eu acredito muito, quando eu peguei o carro, que eu ia ter muito problema com lombada, buraco, desconforto, chacoalho, né, o balanço do carro, e não tive em nenhum momento esse problema, muito pelo contrário. Na verdade, o carro foi extremamente confortável e as rodas conseguem absorver o impacto, enfim, é uma suspensão, lógico, mais firme, mas nada fora do normal, e muito pelo contrário, é uma suspensão firme, mas ao mesmo tempo muito confortável, né? Então a gente percebe aí que muita coisa vem para melhorar aí cada vez mais, né? Eu duvido que a Audi iria prejudicar um produto deles sabendo que teria uma imagem negativa, né, para a marca. Pontos negativos do carro, apesar de ser um pouco difícil de achar, tem um... Vamos ver. Não pegou, mas a frente do carro é baixa, tá? E dependendo da inclinação da rua em que você vai transpassar aí, ele acaba pegando a frente, né? Natural também, então precisa ter um certo cuidado. Apesar também da altura do carro, em lombadas ela também se apresentou muito bem, não tive nenhum problema com o carro, né? Ó, aqui mais uma vez estou transpassando e não estou tendo nenhum problema, muito pelo contrário, está sendo bem confortável, né, o rodar com o carro. Muito macio, muito confortável, né, muito gostoso. Enfim, é difícil a gente ver um pouco da falta de alguma coisa ou do ponto negativo, né? Apesar de a gente ter nessa versão um certo excesso de plástico duro, mas é um plástico rígido de excelente qualidade, aliás, muito superior do que a gente vê em Virtus, que a gente vê em outros modelos, né? Aqui no painel mesmo ele é emborrachado soft touch, então a qualidade também da Audi mostra muito aqui, né? A gente tem que pensar que o valor que a gente paga por isso, apesar de ser alto sim, justifica um pouco o porquê da qualidade, né? Enfim, toda a mudança que traz, né? E a qualidade que tem nos produtos da Audi. Enfim, retrovisores, excelente visibilidade, o carro tem uma boa visibilidade, somente a visão traseira do carro que não auxilia muito, apesar, né, da traseira ser um pouco para cima, assim como é no Virtus. Ele dá uma certa dificuldade, né, na hora de olhar para trás, mas acaba sendo bem interessante. Aí uma aceleradinha bem leve para vocês verem aí, ó, né? Enfim, é um carro espetacular, realmente um carro muito bom, né? Um carro que tem muito conforto, ó, responde rápido. Se pisou, ele responde, ó. Enfim, é um carro esplêndido mesmo, né? Um conforto, esportividade, a união de vários itens que a gente procura nos carros e consegue encontrar num carro único, né? Em apenas um único carro. Uma coisa que é legal falar é que o carro ele tem 8 alto-falantes de 80 watts, né? Então, ou seja, uma qualidade de som é absurda também aqui, né? É um carro que realmente consegue unir alguns fatores bem importantes, né, e trazer bastante conforto, bastante tecnologia, né, enfim, é a união realmente de muita coisa, e a Audi mostrando o porquê que ela é a Audi e todo
a engenharia alemã, né? Mas é isso, gente. Eu tenho... Eu queria agradecer, né, mais uma vez aí o carinho de todos vocês pela visualização que vocês têm dado, as dicas, as opiniões, né, as trocas de ideia, dúvidas, sugestões, perguntas. Gente, o comentário é aberto para vocês e eu vou ter o maior prazer em responder vocês, né? Enfim, podem perguntar lá que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima, galera. Fui!